Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Arrasta pra Direita podcast. E antes de qualquer coisa, né, pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, vai lá, faça a sua inscrição, né, ativa o sininho para você receber, né, as notificações de vídeos novos e tudo que vier de novidade que você possa nos acompanhar. Então, Arrasta para a Direita é o podcast, é o programa da direita capixaba, né? Para você que está aí do outro lado, que de repente não é da nossa região, somos aqui do estado do Espírito Santo, mas o nosso podcast é um podcast que fala de todas as situações aí do Brasil, sobretudo, né, os principais acontecimentos na política brasileira e ultimamente está acontecendo muita coisa, né, gente? Então, seja muito bem-vindo a mais um programa Arrasta para a Direita Podcast, viu? Você é quem dá sentido a tudo isso que a gente faz aqui. E hoje é um programa especial porque será um programa para análise, né? São muitos acontecimentos aí nas últimas semanas e nós queremos comentar sobre alguns desses acontecimentos e trazer uma reflexão dentro da nossa opinião sobre os temas, né? Para a direita. Talvez a opinião possa servir como um norte, como um direcionador, né? Ou possa abrir a mente, né? Startar aí o pensamento de muitas pessoas para entendimentos a respeito do que acontece nessas situações que vamos comentar. Então, temos aí acontecido muita coisa. A semana que passou foi uma semana de muitos acontecimentos, foi uma semana de. Acho que dependendo de. Eu acho que devido ao fato de estar chegando ao final, né? Ou seja, se aproximando do período de recesso das casas legislativas, acredito que essa corrida para fechar o ano, encerrar o ano com algumas matérias importantes aprovadas, acho que isso que faz essa movimentação, né? Que provoca essa correria nessa movimentação que a gente viu aí nas últimas semanas e essa semana com certeza não vai ser diferente, ok? Então, eu quero convidar você, a gente comentar, né, a primeira notícia, e aí eu queria pedir o nosso querido colaborador Tiago para colocar na tela, né, uma matéria do poder360.com.br, gente. Essa matéria eu achei muito interessante porque eu tenho falado a respeito que o mais importante para nós da direita, no momento, né, não é nem a questão presidencial. Se a gente conseguir eleger o presidente, vai ser muito bom, gente. Excelente. Mas eu tenho dito que não adianta a gente eleger o presidente da República e não conseguir ter a maioria na, na Câmara Federal e no Senado Federal. Ou seja, não conseguir ter a maioria no Congresso Nacional. Então, eu acredito que o próprio presidente Jair Bolsonaro já entendeu isso. O próprio Flávio Bolsonaro, que recebeu a missão de ser o nome, né, indicado pelo nosso comandante Jair Bolsonaro. O próprio Flávio já entendeu isso e eu achei muito interessante essa matéria aqui do Poder 360 e vou ler um pouquinho com vocês aqui o título, né, e depois fazer o comentário. O título da matéria: quem vai para o segundo turno com Lula é o de menos, diz Flávio. Senador pré-candidato ao Planalto em 2026 diz não estar preocupado com isso. Afirma que o objetivo da oposição é derrotar o petista. Pode subir um pouquinho, Tiago, por favor? Que depois a gente vai comentar um pouquinho da matéria. Gente, objetivo principal, objetivo número 1 da direita: derrotar o PT, tirar o PT do poder, arrancar o PT do poder. Em algumas declarações, Lula já disse, né? Eles sabem que eles vão perder. Eu não sei de onde ele tira tanta confiança, sendo que ele está tão mal nas pesquisas, né?
Até estranha a gente essa confiança em excesso do Lula, né? Eles vão perder, eu vou ganhar, né? Isso parece pra gente um tanto estranho, logo para nós, conservadores, patriotas, que já temos nossas desconfianças a respeito das eleições, né? Então, quando ele fala um negócio desse, ainda reforça ainda mais a nossa desconfiança. Mas interessante o Flávio dizendo que não está preocupado com quem vai para o segundo turno, né? Porque o foco principal é tirar o PT. E mais do que tirar o PT, o foco principal é a gente ter condições de contribuir com as mudanças que o Brasil precisa. Olha só, gente, o que nós estamos vivendo hoje. Salvo engano, são mais de 40 pedidos de impeachment no Senado. Acho que é o dobro, né? Mais de 80 pedidos de impeachment protocolados no Senado, sendo que desses 80, 40 são só do ministro Alexandre de Moraes. E olha só, e até hoje, nada desse pedido de impeachment ser pautado. Nós temos um ministro que tem 40 pedidos de impeachment no Senado, está sancionado como violador dos direitos humanos, está sancionado, e até o momento, isso não foi suficiente para o Senado tomar uma iniciativa, né, na figura do presidente. Então, o que isso nos leva a entender? Leva a entender que nós temos um problema no Senado. Nós temos um problema no Senado Federal. E precisamos resolver esse problema, né? Se nós tivéssemos um presidente independente, um presidente do Senado independente, um presidente do Senado que não tivesse acordos, que não tivesse, conveniências aí com o STF, talvez esse impeachment já teria sido pautado há muito tempo e a realidade do Brasil estaria outra. Um outro caso que eu quero lembrar a vocês, o deputado Marcel Van Hatten, ele entrou, né, protocolou o pedido de criação da CPI de abuso de autoridade. Essa CPI ou CPMI está no colo do presidente da Câmara Federal. Então, o nosso problema hoje, o problema do Brasil e o problema da direita do Brasil como um desafio é o Congresso Nacional, é a maioria na Câmara Federal, é a maioria no Senado, né? E a gente fica triste porque não vai adiantar, gente, se a gente eleger um presidente, seja de direita, mas se a gente não conseguir a maioria na Câmara Federal e no Senado, gente, nós não vamos conseguir fazer nada. Nós já temos um exemplo do que é ter um presidente de direita. Foi excelente, maravilhoso o presidente Bolsonaro, mas todo mundo sabe o que foi a vida do presidente desde o seu primeiro mês de mandato. Aquele Randolph Rodrigues, né? Toda semana estava no STF protocolando algum pedido de informação, e o STF utilizou desses protocolos, desses pedidos, para praticamente engessar o governo do presidente Bolsonaro. Então, né, nós precisamos nos atentar para a Câmara Federal e para o Congresso e para o Senado Federal. Outra coisa, gente, nós não podemos ficar nos degladiando, né, brigando uns com os outros. Tem situações que a gente não consegue entender, né? Tem um vereador da Grande Vitória, um vereador de Vitória que é afiliado ao PL, que ele insiste em atacar as pessoas da direita. Insiste em atacar o senador Marcos Duval. Por que essa insistência? Essa semana eu conversando com alguém do partido dele, e eu falava assim com a pessoa: eu não consigo entender o porquê essa obsessão com o senador Marcos Duval. Mas eu acho que ele não deve voltar.
Ah, mas eu acho que ele não deve se reeleger. Ah, mas eu acho que ele deixou aquém o trabalho, ele não representou a direita até hoje. E eu falei bem assim, gente, o senador vai votar com a gente o ano de 2026 todo. Se houver uma votação, se houver uma votação do impeachment de Alexandre de Moraes, nós poderemos contar com o voto do senador Marcos Duval. Então, se nós vamos contar com o voto do senador Marcos Duval o ano de 2026 todo, para que nós vamos atacar quem a gente vai depender do voto dele o ano todo? Não faz sentido. Aí eu não estou dizendo se ele vai ter condição de ganhar a eleição, se ele vai voltar, se ele não vai voltar, se ele merece voltar ou se ele não merece voltar. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou falando do nosso foco. Eu estou falando da nossa condição no momento. Então, no momento, nós precisamos entender que nós dependemos de toda a força, toda a ajuda que nós temos na direita. O senador Marcos Duval é uma dessas figuras. Faz ali, coro, junto com o senador Magno Malta. Então, nós precisamos ser inteligentes, né? Não podemos aí menosprezar a figura dos nossos compatriotas, dos nossos correligionários, das pessoas que estão defendendo as mesmas bandeiras que nós, as mesmas pautas que nós. Flávio Bolsonaro entendeu isso, ele entendeu, né? Então vamos lá, gente, não estou preocupado com quem vai para o segundo turno, né? Primeiro turno é uma caminhada, a gente sabe que a eleição nacional são 2 turnos, né? É certo, não existe essa coisa de, vai terminar tudo no primeiro turno. A eleição nacional é complicada, a eleição para presidente, a gente sabe disso, já tem anos que a gente não sabe o que é uma eleição ganha no primeiro turno, né? Então, assim, alguém vai para o segundo turno. Acredito que se o Flávio disputar a eleição, mesmo que tenha a disputa seja feita com o Caiado, o próprio Zema, né, e outros expoentes também, o Ratinho Júnior, mesmo que esses 3 também estejam na disputa, alguém vai para o segundo turno. Eu acredito que pelo capital do Bolsonaro, quem vai para o segundo turno com o Lula é o Flávio Bolsonaro. Vai juntar todo mundo, mas no primeiro turno é o momento onde cada um desses expoentes políticos tem condição de, através da sua força, através do seu capital político, seu capital eleitoral, né, levar os seus aliados para a Câmara Federal ou para o Senado Federal. Então, muito bem explicado, né? Tá ali, ó. Tarcísio apoia Flávio, mas diz que o cenário de 2026 ainda é indefinido. É indefinido porque nós temos nomes aí que o próprio Bolsonaro já disse que, gente, é importante que tenham várias candidaturas no primeiro turno, é importante, né? Todo mundo tem o direito, o que não pode, a gente, lá no segundo turno, a gente está dividido, a gente vai ter que estar todo mundo junto para a gente ganhar a eleição e tirar o PT do poder. Então, assim, o foco não é esse, né? O foco não é, principalmente o primeiro turno é o momento da gente pensar nas proporcionais, principalmente na eleição nacional, né? O que são as proporcionais? A chapa de deputado federal, a chapa de deputado estadual, a chapa de Senado, né? Nosso foco no primeiro turno é montar o Congresso. Esse é o foco no primeiro turno. Depois que saímos do primeiro turno, nós vamos focar todo mundo no segundo turno, na eleição do presidente e nas eleições de governos, né? Aqui mesmo no estado do Espírito Santo, a gente está vendo aí algumas figuras se levantarem para o governo do estado. Não, o PL ainda não definiu ainda candidatura. Nós vamos até falar sobre uma notícia que eu achei cômica, né? Achei interessante essa notícia. Mas nós vamos falar sobre o candidato que a governador que o PL pode vir a lançar, mas é uma notícia que eu acho que é só especulação, mas nós vamos falar mais para frente. Então, a importância do Congresso. E ainda nesse tema do Congresso, né, nós tivemos essa semana também votações de cassação de mandato no Congresso, na Câmara Federal, né? Cassação do mandato do
deputado Glauber Braga e a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli. E aí, queria colocar assim, a segunda notícia aí, ô Tiago, que a Câmara, né, aprovou a suspensão por 6 meses do mandato de Glauber Braga. Gente, a relatoria, né, da comissão lá de justiça, de ética lá, da Câmara, recomendou a cassação, né, do mandato dele, mas aí tiveram alguns destaques ali para votar, algumas emendas ali no que se fez, aí conseguiu que a pena fosse amenizada, né, que ele não fosse penalizado com a perda do mandato, mas sim com uma suspensão de 6 meses. Gente, é impressionante a hipocrisia da esquerda. Vocês tinham que ver, se você não viu, assista um pedacinho da sessão. Como os discursos da esquerda. Eles choravam, dizendo que isso é falta de humanidade, porque o deputado estava num momento difícil. E aí o camarada lá do MBL foi e provocou ele tinha perdido a mãe dele, estava numa situação complicada. E ele reagiu, né? Ele não conseguiu se segurar e chutou o cara para fora da Câmara, né? Mas foi uma reação. Gente, só faltava chorar ver essa turma da esquerda defendendo o Glauber, né? E conseguiram ali, né, assim, minha opinião, eu acho que ele merecia cassação pela questão da falta de respeito dele com os colegas, que ele é um cara que não sabe conviver respeitosamente, não sabe. É um cara que não tem coragem de pedir uma desculpa, não reconhece suas atitudes, é um cara soberbo. Então acho que ele merecia perder o mandato por causa disso, não por causa do que aconteceu em si. Acho que é uma cassação de mandato, da Câmara, porque o camarada se excedeu um pouco, de repente até chegou às vias de fato, até mesmo com um colega, como a gente sabe que pode acontecer na Câmara. Eu acho que isso são elementos para suspensão de mandato, realmente, né? Porque senão você vai deslegitimar aí uma série de votos de pessoas que confiaram naquela porqueira para estar ali, né? Uma série de pessoas, milhares de pessoas confiaram o voto para que aquele porqueira do Glauber Braga estivesse na Câmara. Então, a Câmara, o Estado, deve respeito a essas pessoas que optaram por ter o porqueira lá, né? Deve respeito. Então, conseguiram essa suspensão. Mas você vê a hipocrisia. Pouco tempo depois, Thiago, pode botar a outra notícia aí. Ó, vocês vão ver aqui, ó. Plenário mantém mandato de Carla Zambelli. Foi uma surpresa pra mim, tá? Uma surpresa pra mim manterem o mandato de Carla Zambelli. Pra mim foi uma grande surpresa. Mas mantiveram. Eu achei que ela ia ser cassada, né? Mas vocês tinham que ver depois o discurso da esquerda, hipócrita, como eu disse. Vocês tinham que ver o discurso da esquerda, contrário a tudo que eles haviam acabado de fazer com o Glauber, né? Jogando culpa no STF, que não era, que é uma maldade que estão fazendo com a gente. Não devia trazer isso para cá, porque o STF já mandou retirar a deputada, caçar a deputada, então nós não tínhamos nem que votar e tal. E no final das contas ainda, graças a Deus, a deputada Carla Zambelli conseguiu manter o seu mandato, né? Pelo menos até alguns dias à frente, porque parece que vai chegar o momento dela ser cassada por falta, como vai ser o caso do deputado Eduardo Bolsonaro. Não sei como, mas a situação dele também vai ser pautada, né? É devido às faltas que ele vem tendo. Então, o critério não não importa se foi a mais votada, não importa se não cometeu crime, se é inocente, né? Não importa. Então, e assim, é uma coisa muito triste, né? O que a gente viu ali, eu fiquei até a madrugada assistindo esse embate aí,
que aconteceu no mesmo dia, né? Tanto a votação do Glauber quanto a votação da Carla Zambelli. E é muito triste a gente ver essa situação. Uma situação que, se a gente tivesse a maioria, se resolveria de uma forma muito mais simples. Se a gente tivesse a maioria, com certeza teríamos a maioria na comissão de ética, teríamos a maioria na comissão de Constituição e Justiça, com certeza teríamos a maioria em quase todas as comissões, né? Facilitando as decisões, facilitando no processo. Então, nós precisamos entender que a eleição para a Câmara Federal, a eleição para o Senado Federal são as mais importantes. Eu tenho dito o seguinte: muito feliz pelo que Bolsonaro fez pelo Brasil. Se Bolsonaro tiver condições de fazer mais pelo Brasil, eu vou ficar muito feliz. Mas no momento, a chave para mudar o Brasil é Câmara Federal e Senado Federal. E o quanto antes a gente se atentar para isso, melhor para esse dos nossos projetos. Passando para um outro assunto, né? Agora aqui a nível estadual, vamos falar das candidaturas a governo do estado. A novidade foi que o prefeito Arnaldinho Borgo finalmente terminou a sua luta, né? A sua luta, a sua busca, a sua peregrinação em busca de um partido em que ele pudesse chamar de seu. E agora o prefeito Arnaldinho Borgo está no comando do PSDB Espírito Santo, pessoal. E isso provocou, obviamente, uma debandada do PSDB. Até fizemos uma matéria recentemente. Você procura aí, pode entrar no site, né? No site Direita ES News. E você pode procurar uma matéria que tem lá, que é uma matéria que fala sobre a debandada do PT, a foto, né, da debandada do PT, que colocou essa situação do prefeito Arnaldinho com o PSDB, colocou o deputado Vandinho Leite numa situação muito vexatória, né? Porque mostrou a bunda, né? Mostrou a bunda do deputado. A expressão mostrou a bunda do deputado, que eu digo, gente, no sentido de desnudou, né? É até mesmo o que a matéria propõe. Então revelou um partido mal estruturado, revelou um partido que não vinha sendo bem trabalhado, né? E eu acredito que com a chegada do Arnaldinho, pelas movimentações que eu tô vendo, ele tá fazendo em menos de um mês, em menos de 2 semanas, muito mais do que o deputado Vandinho fez ao longo desses anos em que ele estava à frente do partido. Tá aí a matéria. Arnaldinho Borgo começa a trabalhar para a chapa de federal e vem estampado do lado dele a figura do ex-deputado federal Neucimar Fraga, que, diga-se de passagem, foi deputado federal junto com o presidente Jair Bolsonaro, né? Foi deputado federal junto, colega lá de bancada, participou daquela movimentação antes da eleição de Bolsonaro em 2018, e é um conservador, né? É da direita, é um ativista da direita, e aí Arnaldinho já começa a trazer essa chapa que estava mais ali dentro do quintal do governador Casagrande para uma certa independência, e começa a voltar o partido para a centro-direita, né? Vamos ler um pedacinho da matéria. Ex-prefeito de Vila Velha, Neucimar Fraga, já está com o pé no PSDB, sob o comando do prefeito Arnaldinho Borgo. Ele entra no ninho tucano para concorrer a deputado federal. A missão dada pelo presidente nacional, Aécio Neves, é uma chapa forte para a Câmara dos Deputados. Em todo o país, a sigla tem esse como prioridade 0. Gente, olha o que eu estou dizendo. A prioridade 0 do partido é a chapa federal. A gente sabe que estão de olho no fundo eleitoral, né, na cláusula de barreira, mas tudo isso é importantíssimo, né, na questão da eleição do Senado Federal e da Câmara Federal, ok? Outros nomes estão no radar de Arnaldinho são do atual secretário de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, e do deputado estadual Bruno Rezende, ambos do União Brasil. O membro do Executivo Estadual tem a intenção de retornar à Câmara de Brasília e não deverá ser
pelo atual partido, sigla que presidiu por mais de 3 anos, mas que foi indiretamente forçado a entregar o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos. Então, ele tá aí, Arnaldinho tá buscando aí, né, nomes igual o Bruno Rezende, igual Rigoni, igual o próprio Neucimar Fraga, e a gente tem a promessa de uma chapa competitiva para a Câmara Federal. Tem nomes lá como Luiz Paulo Veloso Lucas também, né? Talvez também o ex-deputado César Conago, que pode voltar. Toda uma configuração aí que ainda tem muito tempo para acontecer e o prefeito Arnaldinho Borgo pode surgir como um nome forte também na disputa para governo, viu? Essa matéria é uma matéria do ES Hoje, viu? É um jornal também muito visto aqui, muito lido aqui no nosso estado, e a matéria é da Daniele Coutinho, ok? Vamos para a próxima matéria, que eu achei muito interessante essa matéria, que também fala sobre nomes a governo do estado. E aqui é curioso que fala que o PL pretende lançar, né, avalia lançar candidato a governador, ou seja, o nome do PL seria o Guerino Zanon, né? Seria o cotado. Lançar um candidato próprio seria uma forma de preencher a ausência de um bolsonarista raiz no páreo. Ideia ganha força após anúncio de Flávio Bolsonaro. Bom, acho interessante essa ideia do PL, se é que seja ideia do PL, mas parece muito um certo tipo de ensaio aí, uma análise aí da matéria, um jogar verde para colher maduro, né? Parece mais isso, porque a gente sabe muito bem das relações ou da relação do ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon, com o ex-governador do estado, Paulo Artung, e ambos estão no PSD. Então, eu acho muito difícil ou pouco provável que o ex-prefeito aceite a disputar a vaga de governador pelo PL especificamente, né? Um PL que tem, né, PL de Magno Malta que não tem uma ligação, um histórico assim de ligação, ou seja, com o Paulo Artung, né? Não tem esse histórico de ligação, de aproximação. Então, eu acho pouco provável que isso realmente aconteça, né? Que o ex-prefeito participe de uma eleição pelo PL. Mas, se fizer isso, eu acho que as chances do senador Magno Malta eleger sua filha Maguinha Malta acabam sendo menores. Ah, não, mas vai ser maior porque vai ter o palanque de governador e o senador vai estar junto também, né, pedindo voto, e tem o Flávio Bolsonaro. Eu tenho dificuldade de acreditar numa eleição onde um partido lance alguém e fique de forma isolada, ou seja, não faça uma composição partidária. A gente pode olhar para a eleição passada, 2022, quando o Manato só tinha o PTB. Então, PTB e o P36, acho que é o PTN, era PTN antigamente, PMN, um negocinho, né? O partido agora mudou os nomes tudo. Mas assim, o Manato tinha 3 partidos, gente, né? Tinha 2 partidos só. O PL mais o PTB e um outro partido que não, também naquele momento nem tinha muita expressão, né? Então a dificuldade na composição partidária pode custar uma eleição, né? Enquanto estavam todos os partidos com Casa Grande, Manato só tinha o PTB e mais uns 2 partidos ali sem muita expressão, né? E a eleição foi decidida e definida por menos de 200 mil votos, que foi a votação que o governador Casagrande teve, a mais que Manato, né? Ou seja, Manato teve acho que 1 milhão e 6 mil, 1 milhão e 6 mil votos, um negócio assim, e o
O governador teve 1.176.000 votos, um negócio assim. Então, assim, a eleição foi decidida por poucos votos e a gente sabe que numa composição partidária, talvez se Manato tivesse ali mais 2 partidos, né, de médio porte junto com ele, talvez Manato teria ganhado a eleição, né? Então, lançar um candidato, o PL lançar um candidato hoje, mesmo que seja um nome igual ao Guerino, né? E o plano de Magno Malta para Maguinha ao Senado, mais uma chapa puro sangue, vamos botar assim, que é uma majoritária toda do PL, candidato do governo do PL, vice do PL, os 2 nomes de Senado do PL, você ir para uma eleição isolada. Você vai ter ali, você vai ter um público, você vai se concentrar num público isolado, um público específico que acompanha ali, e talvez isso não seja suficiente para ganhar uma eleição, né? Para ganhar uma eleição não, mas para ajudar um projeto a ser vitorioso, isso aí pode ser. Então, eu acho que o PL pensar num candidato para fazer palanque para Flávio Bolsonaro, deveria pensar na composição e não no isolamento. Eu acho que pensar no isolamento é pensar errado, né? Nós temos aí um nome hoje que está bem mais próximo ao alinhamento com o PL, que é o do Pasolini. Eu não vejo os outros nomes com uma condição melhor de alinhamento com o PL, que não seja o Pasolini, até porque o Pasolini está no Republicanos, que já tem um histórico de aliança com o PL, né? Onde tem o governador Tarcísio, que também vai ser uma referência na eleição e vai caminhar em apoio ao PL na eleição nacional. Então, acho que esse casamento tem tudo para dar certo, né? Mas no meio desse casamento, eu acredito que nos relacionamentos, o que mais atrapalha são as individualidades, né? De cada um, né? E às vezes se a pessoa for muito egoísta, às vezes se a pessoa for muito arrogante, se a pessoa for muito prepotente, ela vai ter dificuldade no relacionamento. E eu acho que é isso que está acontecendo entre PL e republicanos no momento. Acho que é questão de individualidades ali, de seus expoentes na hora da articulação. Então, gente, assim, tem muita coisa para acontecer, né, pela frente, muita coisa. Nós vamos aqui trazer todas as pessoas que a gente puder, tá? Vamos trazer pessoas da direita, vamos trazer pessoas da centro-direita, vamos trazer pessoas do centro, né, para conhecer melhor os projetos, os planos dessas pessoas para o nosso Brasil, para o nosso estado do Espírito Santo, né? Nós precisamos saber. Não tem como a gente ficar julgando, tem que trazer a pessoa, sentar com ela e conversar, né? Tem que trazer a pessoa, né? Sentar aqui, bater o papo e nós vamos conhecer. Vamos entender o que ela pensa disso, o que ela pensa daquilo. E depois disso, nós tirarmos nossas conclusões, né? Então tá aberto aqui o espaço, você que quer participar, você que tem um alinhamento com a direita, você que é um expoente político, quer participar com a gente, pode entrar em contato com a gente, né? Para a gente conhecer um pouquinho do seu perfil, um pouquinho de você, trazer você aqui para a gente poder saber como que você pode contribuir para o nosso estado, para o nosso Brasil e expor isso para as pessoas, né? Já que amanhã você pretende lançar o seu nome. Então, conversamos um pouquinho aqui, né? Um programa diferente hoje, um bate-papo, uma análise assim de tudo que está acontecendo aí, de algumas coisas que estão acontecendo aí, tanto no Brasil quanto no estado do Espírito Santo, né? E agradecer você pela audiência, agradecer o Thiago aqui pela colaboração com a gente em mais esse programa, viu? Dizer que semana que vem estaremos aqui com mais um convidado, né? Fazendo aquele bate-papo legal, igual aconteceu da última vez com o deputado Calegari, foi muito bom, né? E você é nosso convidado. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso, vai lá, se inscreve, aí ativa o sininho, ok? Para você receber as notificações. E eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado também ao estúdio, né? F. Brandão, a toda a equipe aqui, que sempre ajuda a gente, auxilia a gente. Gente, prazerão, viu? Até semana que vem. Boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigado, gente.